Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado que tu és um Deus fiel. Santo é teu nome. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Nessa noite, Pai, nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua presença nas nossas vidas, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, tu conheces, Senhor Deus, cada um dos teus filhos, Pai. Tu sabes da afronta do inferno. Tu sabes, Senhor Deus, da tristeza da família. Tu sabes da enfermidade. Tu sabes da vida financeira. Tu sabes da distância do lar. Tu sabes da saudade, Pai. Tu conheces, Senhor Deus, o coração dos teus filhos, Pai. E nessa Páscoa, Senhor Deus, em que os discípulos todos estavam entristecidos, Senhor, tu havias dado a promessa, mas eles esqueceram e não se lembraram, Senhor. Pai, reaviva a chama, Senhor. Reanima nosso espírito. Dá-nos, Senhor Deus, visão do alto. Dá-nos um coração obediente, Senhor. Pai, no poder da tua palavra, pelo sangue de Cristo, toda afronta do inferno, Pai, contra a vida dos teus filhos, Pai. Todo demônio enviado, todo trabalho de macumbaria, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, peço, Senhor Deus, por essa irmã, Senhor Deus, que está com essa dor há tanto tempo, Pai. Cura agora, Senhor. Pai, eu te peço por esse irmão, Pai, que tanto tempo está orando para livrar, Senhor Deus, dessa lástima, desse vício, Pai. Te peço, Senhor Deus, por essa mãe, Pai, que está clamando há tantos anos, Senhor Deus. Ah, Pai, vem Espírito Santo, vem, Senhor Deus, operando, vem libertando, vem curando, vem convertendo esse filho, Pai. Pai, te peço, Senhor Deus, por esse irmão, Pai, que tinha um chamado missionário, mas algumas coisas aconteceram, relacionamento errado, Pai, o inimigo roubou, Senhor. Senhor, hoje é dia de Páscoa. O que parecia morto ressuscitou, Pai. O que parecia esquecido, tu, Senhor Deus, tocaste. A pedra que parecia impossível de ser removida, Pai, foi o menor problema para ti, Pai. Mas nenhum dos discípulos esperava a ressurreição. Todos olhavam para a pedra. Ah, Senhor Deus, perdoa quando olhamos para a pedra. Senhor, precisamos de ti, Pai. Vem, Espírito Santo, vem nos direcionando, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado, aleluia, amém. Oh, glória. Pode se assentar, dando glória a Deus. Eu não sei o que você lembra da Páscoa quando era criança. Na minha época, hoje em dia as crianças ganham mais numa tarde do que eu ganhava o ano todo. Mas eu lembro dessa felicidade que tinha na manhã da Páscoa, onde a igreja toda proclamava: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. E Deus, Ele começa a operar na vida dos discípulos uma coisa impossível. Em 1 João 3,16, são dois versículos que você precisa saber de cor. João 3,16 e 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor de Cristo, que Cristo deu a sua vida por nós. Nós devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Quando nós olhamos a história do Senhor Jesus, é uma história maravilhosa demais para ser verdadeira. Eu perguntei para a inteligência artificial: o que você acha? Jesus ressuscitou? Aí ele falou assim: mesmo eu, inteligência artificial, não tenho argumento contrário à ressurreição do Senhor Jesus. Quando nós olhamos a Páscoa, diferente de todos os reinos da terra, ela não começa com poder de persuasão, começa com amor. O Deus do amor, Ele começa o ministério com amor. Quando eu olho para Jesus, eu creio que o maior desafio de Jesus não foi apenas a cruz. Jesus, Ele sendo o Rei dos Reis, Ele tomou forma de servo do servo. Isso significa, Ele era o mais alto padrão dos céus e da terra. E Ele, por livre vontade, Ele se põe no menor padrão que já existiu no planeta Terra. Voluntariamente. Eu fico maravilhado quando eu olho a Escritura e vejo como Deus ministra nas nossas vidas. Deus, Ele começa a ministrar na nossa vida. E Jesus, Ele, sendo homem, Ele tinha a natureza humana, mas sem pecado.
E eu creio que o maior desafio de Jesus é o maior desafio que nós temos. Algo que na nossa geração já não existe mais. Obediência. Eu lembro da professora que falou, são as 4 letras mais terríveis do alfabeto. Obedecer. A gente não sabe mais o que é isso. Eu estou aqui já há muitos anos no ministério, a gente está com 22 anos de oração da manhã. Eu creio que não exagero se eu falo que pelo menos mais de 1000 vezes. Pessoas, você pede uma coisa, a pessoa diz, claro, eu faço. Esquece depois. Pessoas que não dão satisfação. Principalmente nós brasileiros, a gente é muito da emoção, do momento. Mas você não falou que ia sair com ela? Mas eu mudei de ideia. Mas você não prometeu? Pois é, mas é que a coisa mudou. E nem você dá a pachorra de ligar para a moça e dizer, olha, não venho. A gente simplesmente não aparece. A gente, quando a gente toma, a gente tenta viver pelas próprias regras. A gente amadurece 40, 50 anos mais tarde do que antigamente. Porque antigamente era ou obedecer ou levava tamanco. Eu não sei quem teve os pais assim dos primeiros drones. Irmão do céu. Eu tenho trocentas cicatrizes ainda. Irmão, olha, meu pai não tinha conversa. Antes do não já vinha a pancada. E eu glorifico a Deus. Estava conversando hoje com um pastor. Eu considero ele pastor. Ele falou, pois é, semana que vem não posso porque eu tenho psicoterapeuta na segunda, minha filha tem psicólogo na terça, meu filho ele tem psicanálise na quarta. Eu falei, gente, mas vocês parecem normais. Ele, não, hoje em dia não precisa ser assim. Eu falei, mas você falou que tem dificuldade de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo. Mas tem tempo de ir no psicólogo. Eu falei, olha, não tem problema. Eu considero e glorifico a Deus pela vida dos psicólogos. Mas a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, irmão. Irmão, não tem tempo de orar, não tem tempo para congregar, não tem tempo de ler a Bíblia. Mas tem tempo para manicure, tempo para... Irmão, quando Deus começa a ministrar... a Bíblia fala que Jesus, ele foi diferença. Ele aprendeu a obedecer. Tudo que ele fez na terra foi em obediência a Deus. Ele fez só aquilo que o Pai queria. Imaginou? A gente nem mesmo sabe tudo aquilo. A gente não está mais acostumado a obedecer. A gente escuta a opinião e a gente analisa. E se a gente acha por bem, talvez a gente faça. Mas obedecer... O irmão chegou para mim, pastor, mas você quer que eu obedeça cegamente? Eu falei, isso não tem perigo. Obedecer cegamente não tem perigo. Porque nós somos a geração de vantagem. A gente não considera. Deus, quando Ele chama Jesus, a Bíblia fala, eu fico maravilhado quando eu vejo aquilo que a Bíblia nos relata, de que Deus, Ele faz a obra na vida de Jesus. E Jesus, Ele foi obediente. Lucas 22, 42. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus sabia o que era obedecer o que o Pai queria, obedecer o tempo do Pai, obedecer a maneira do Pai, obedecer ao poder do Pai e obedecer a cura quando o Pai quer. Irmão, ele tinha natureza humana e nós seres humanos, nós somos rebeldes. Quando Samuel vai confrontar Saul, em 1 Samuel 15, 22... Ele diz, o Senhor tem tanto desejo de sacrifício como obedecer a palavra do Senhor. Eis que obediência é melhor do que sacrifício. Obediência é melhor do que sacrifício. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, os discípulos de Jesus, eles ouviram o Senhor Jesus dizer, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser morto, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Falamos isso ontem na oração da manhã. Tem dezenas de vezes em que a palavra aparece no Antigo Testamento, mas Jesus pessoalmente falou para os discípulos, eu vou para Jerusalém, lá eu vou morrer, mas não se preocupem, eu vou ressuscitar. Teve um único discípulo que acreditou nisso. O sábado do silêncio, sábado, aleluia. Deus, ele começa a ministrar na vida dos discípulos, eles não entenderam nada, eles não ouviram. E quando nós não ouvimos, nós temos dificuldade de obedecer.
Em Filipenses 2, 8 e 9, Paulo fala: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobrenaturalmente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória e honra de Deus Pai. Sabe, irmão, nós muitos anos já estamos andando com o Senhor Jesus, mas de alguma maneira, essa característica de Jesus de obedecer, a gente não obedeceu os pais, não obedeceu os professores, a gente não obedece aos chefes, não obedece à liderança, não obedece os sinais de trânsito, não obedece a Receita Federal, não obedece pagar o imposto, você dá um jeitinho, irmão do céu. Teu irmão que a gente deu para o aniversário um celular novo para ele. Fizemos uma vaquinha lá e deu um celular novo. Aí ele foi para o Brasil, ele falou: deixa eu tirar e usar, porque usado eu posso levar, senão eu tenho que pagar imposto. Sabe, irmão, a gente muitas vezes, e eu não quero criticar as formas, mas algumas coisas que para nós são mais do que natural. Se eu tenho uma possibilidade de não pagar, eu não pago. Nós não acreditamos que pagar é bom. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, eu era estagiário, estudava no Cefet, fazia eletrônica, comecei a fazer estágio na Xerox, e aí eu lembro que veio a folha de pagamento e veio com o imposto. E tinha um tio meu tio ele era mexido com finanças. Eu falei: tio, não tem uma forma de eu não pagar imposto? Ele falou: como assim? Eu falei: ou vamos orar, você ora para eu não pagar imposto? Ele falou: meu filho, eu vou orar para você ser a pessoa do Brasil que mais paga imposto, porque aí você vai ser aquele que mais ganha. Sabe, irmão, nós muitas vezes, nós não entendemos ao Senhor. Quando o Senhor, Ele nos dá os mandamentos, eu acho maravilhoso quando olhamos aquilo que Deus começa a ministrar nas nossas vidas, e nós muitas vezes esquecemos que Deus, Ele é o Deus que muda a nossa história, e Ele quer que nós andemos na presença dEle, mas nós muitas vezes esquecemos. O apóstolo João, ele fala em 1 João, ele fala no final, ele fala que guardem os seus mandamentos. Nós não gostamos de guardar mandamentos, por isso nós gostamos da igreja pentecostal, tudo é de graça, tudo pela graça, é só a graça. Tem uma irmã que eu peguei ela, tomando café, ela não pagou, ela falou: pastor, Jesus já pagou tudo. Irmão, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Jesus diz: se guardais os meus mandamentos. João diz: guardei os mandamentos deles não são difíceis, mas o mandamento não traz salvação, e sim a salvação traz amor aos mandamentos. Os 10 mandamentos que nós encontramos na Bíblia, eu acho tão maravilhoso quando Deus opera, e é fácil. Ele diz: não devemos ter outro Deus, não fazer imagem, não usar o nome do Senhor em vão, devemos santificar o dia do Senhor, honrar pai e mãe. Aí ele fala que nós não devemos matar, não devemos adulterar, não devemos roubar, não devemos mentir e não devemos cobiçar. É coisa lógica, não é? Mas nós muitas vezes não percebemos o quanto nós, na nossa vida, nós mentimos. Eu lembro uma vez, eu estava numa empresa e nós precisávamos de funcionários, eu estava no departamento de seleção, e veio um rapaz, ele veio com o currículo dele, só que ele foi meu colega, eu estudei muitos anos com ele. Quando eu li aquele currículo, não tinha nada a ver com ele. Gente, ele colocou tanta coisa lá dentro que nem um milésimo daquilo ele era. Eu falei: irmão, por que você não põe a verdade? Aquilo que você tem tanto potencial, tem tantas coisas boas, mas você coloca coisas aqui que não é verdade, irmão. Irmão, isso aqui não é verdade. Ele falou: como não é verdade? Ele falou: aqui você disse que fez um curso na Oxford. Ele falou: pois é. Eu falei: mas a Oxford, curso que você fez foi um curso de datilografia na Academia Oxford. É outra coisa. Tem nada a ver. A Bíblia relata de que Jesus, ele obedeceu, ele fez a obra do Pai, ele queria. Em 1 Samuel 15, porque rebelião é como feitiçaria e obstinação como idolatria.
nós muitas vezes não percebemos de que a rebeldia em nós é uma rebeldia encoberta. O que nós falamos, o que nós conversamos? Eu lembro meu tio-avô, ele foi preso na União Soviética, ficou 3 anos no campo de concentração, foi executado depois. E ele falou assim, entre os prisioneiros que foram presos pela fé, nunca um deles falava mal de qualquer pessoa. Quer seja do soldado, quer seja do guarda, quer seja de um pastor. Ele falou, crente que é crente não fala mal. E se nós trazemos a boa mensagem. O inimigo conseguiu fazer com que da nossa boca saia tanto lixo. E na Páscoa, a Bíblia fala que Jesus, ele faz o que ele vence? Primeira coisa, ele vence o pecado. Ele morreu pelo pecado, pelas suas transgressões. Nós fomos, pelas suas feridas, nós fomos curados. E ele é o Deus que faz a obra, ele é o Deus que muda. Isaías 53, mas quem crê no que nós anunciamos e quem é revelado ao braço do Senhor, ele era o mais desprezado, o mais indigno, cheio de dor e doença. Ele era tão desprezado que o rosto foi escondido dele. E por isso não o respeitamos por nada. Na verdade, ele carregou nossa doença e carregou a nossa dor. Mas nós considerávamos aquele que seria atormentado e espancado e torturado por Deus. Mas ele foi ferido por nossa transgressão, esmagado por nosso pecado. A punição que está sobre ele, para que nós tenhamos paz. E por suas feridas, nós fomos curados. Quando Deus opera em Cristo Jesus, ele vence. E quando ele vence, eu acho incrível que quando ele vence na cruz, ele tem vários passos de vitória que ele tem. Porque ele vence, a Bíblia diz que ele venceu o pecado e ele vence a morte. Ou seja, ele ressuscitou, ele verdadeiramente ressuscitou. Ele estava morto e ele vence a morte. A morte não é o estado físico, a morte é uma entidade. A morte é uma entidade. A Bíblia fala que ele desceu ao Hades e tomou a chave da morte e do inferno. Você não toma a chave de uma situação, de um estado, e sim é uma entidade. E a morte como entidade no mundo tem destruído, e Jesus ele vence o pecado, Jesus ele vence a morte. Mas quando ele ressuscita, existem várias dificuldades. Havia uma pedra que foi colocada na porta. Os discípulos todos no sábado, eles não acreditavam, mas os legisladores da lei escutaram o que Jesus falou. E eles acreditaram. Eles foram e pediram para Pilatos colocar uma pedra. Por quê? Para que realmente não houvesse a possibilidade, quer seja como, de ele sair do túmulo. Se ele vencesse só a morte, ele morreria novamente no túmulo, porque havia uma pedra. Mas ele não vence só o pecado, ele não vence só a morte, ele vence as leis da natureza. A pedra é removida. Um anjo do Senhor. E a Bíblia relata, eu acho incrível como a Bíblia tem humor. A Bíblia relata de que as mulheres foram e viram a pedra removida. E era um anjo lá batalhando e cansado, não. O que o anjo estava fazendo? Sentadinho em cima da pedra. Irmão, um anjo. Um anjo. A Bíblia diz que na luta contra o povo de Israel, havia um exército com 185 mil soldados. E numa noite veio um anjo. Um anjo. A Bíblia fala em Apocalipse que Satanás, diabo, foi amarrado por um anjo. Irmão, muitas vezes a gente pensa que Deus não tem poder, irmão. Nós somos como os discípulos viram Jesus ser crucificado, viram ele morrer, viram aquela pedra, e eles tinham certeza que não vamos conseguir. Jesus nem lembravam da palavra, mas estava escrito que ele ia ressuscitar. Mas os nossos sintomas são diferentes. Quantas vezes nós lemos, está escrito, mas a nossa realidade é muito deprimente, a nossa melancolia é muito grande, o abuso que eu sofri. Eu perguntei para a inteligência artificial, qual foram as pessoas que mais foram abusadas no mundo? Ele deu uma resposta interessante. Ele falou que mais foi abusado no mundo foi o termo abuso. Que a maioria usa esse termo, tem nada a ver com abuso, tem com consequência de semeadura e colheita.
Mas nós muitas vezes sofremos de síndrome de vítima. Eu lembro até hoje, porque eu tinha um colega, eu estava conversando com ele, e ele falou como ele foi injustamente maltratado pelo professor, porque naquela época o professor abusou dele. Eu falei, filho, o professor não abusou de você? Você não lembra? Você deu um tapa numa moça lá no colégio, e o professor te deu um beliscão. Você deu um tapa, eu nunca fiz isso. Eu falei, irmão do céu, eu ainda achei que o professor, se eu fosse eu, tinha acabado com tua raça. Ele até que foi abusado, irmão do céu. Com o tempo, a nossa memória, a gente sofre de uma amnésia espontânea, voluntária. A gente muda os fatos. A gente se acha que foi vítima. Irmão, Jesus nunca se fez de vítima. A Bíblia diz que quando ele foi para a cruz, ele foi voluntariamente. Assim como um cordeiro que vai ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou. José não reclamou quando os irmãos estavam na frente dele. A primeira coisa que ele falou, não se acusem, foi Deus, não foram vocês. Mas nós muitas vezes não entendemos. Jesus, ele vai para a cruz, ele teve que vencer o pecado, venceu a morte, e agora tinha uma pedra. E muitas vezes nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, quando essa vida nova entra na nossa vida, você venceu a morte, você nasceu de novo, mas malmente você aceitou o Senhor Jesus. Quanta pedrada, irmão, quanta pedrada. Quanta pedra no caminho. Lembra que você achava que quando aceitasse Jesus Jesus no meu coração e tudo bem. Quem é salvo e tem certeza diz amém, amém. Aí você aceita Jesus, irmão, começa na tua família. Querem te levar para o psiquiatra, de repente alguém acha ruim e fala, agora virou crente, começa a achar que é santinho, A Bíblia fala que ele nasceu, ele veio a esse mundo, ele morreu, e quando ele ressuscita, tem uma pedra fechando o túmulo. Mas ele é o Senhor dos senhores. Eu fico maravilhado como Deus opera. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, a pedra foi removida. Mas aí tem mais uma dificuldade. Tem os soldados do inimigo depois da pedra. A pedra é removida, e quando a pedra é removida, tem um monte de soldado romano escutando o túmulo. Que absurdo, escutando um túmulo. O inimigo conhece o perigo. O inimigo conhece o perigo. E não eram escuteiros, embaixadores do rei. Era uma esquadra romana, homens treinados para matar e para lutar. Jesus vence o pecado, Jesus vence a morte, Jesus ele vence a pedra, e Jesus vence os soldados. A Bíblia diz, eu fico empolgado, que a Bíblia diz, os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Aqueles que estavam mortos, ficou vivo. E aqueles que estavam vivos, ficaram como mortos. Irmão, quando Jesus manifesta, ele vence o pecado, ele vence a morte, ele vence aquela pedra, e ele vence aos soldados do inimigo. Quando você nasce de novo, o inimigo vai mandar soldados, demônios, contra a tua vida. Vai tentar te fazer uma cilada, vai tentar fazer você entrar num vício, numa situação de flerte, num adultério, num roubo, numa falcatrua, só para ele depois te derrubar. Mas Jesus, aleluia, aleluia, Jesus, ele sai do túmulo vitorioso, 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 uma vitória completa. Jesus, ele tem uma vitória completa, a vitória dele não é parcial. Todos esses obstáculos, Jesus venceu. Venceu a angústia e o medo de ir para a cruz. Ele venceu o amor que ele teve a Judas. Ele o chamou de amigo, ele venceu. Perdão que ele deu a Pedro, ele venceu todos que o abandonaram. Ele perdoou na cruz, ele venceu a cruz, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu a rocha, ele venceu os soldados. Mas teve o maior obstáculo que ele teve, não foi a cruz, não foi a dor, não foi o pecado que ele venceu, não foi a morte, não foi a pedra, e não foram soldados, foi a incredulidade dos discípulos.
Eu já estou há muitos anos no ministério. Eu vi muitas pessoas entrarem e saírem da igreja por causa de incredulidade. Deus tem promessa na tua vida, mas a gente não crê. Deus, Ele traz novidade na tua vida, mas a gente é muito emocionante, e é família, e é uma coisa. Deus traz a revelação na sua vida, mas a gente não crê. A gente não crê. A gente realmente acha que a gente sabe melhor do que Deus, e a gente se afasta. Esses dias encontrei um grande amigo meu, saiu aqui da igreja faz um ano. Uma vida abençoada, maravilhosa. Eu lembro quando ele saiu, eu falei, olha, eu clamo a Deus na igreja para que as famílias permaneçam santificadas. Ele falou, toda a igreja é igual. Chegou para mim, a esposa abandonou ele. Os filhos não querem saber dele. Ele caiu na bebida e agora está com problema de drogas. É engenheiro. Tinha tudo. Essa história de Jesus, eu não creio. Ele servia ao Senhor, ele pregou aqui. A incredulidade dos discípulos. A Bíblia fala, eu fico incrível quando eu vejo aquilo que Deus repreendeu-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Jesus não desiste dos seus, mas Ele repreende a incredulidade. Como é que vocês não creram? E todos os discípulos de Emaús, a gente pensava, a gente achou, a gente tinha em mente, o pessoal falou, porque as notícias new daquele, e porque estava no Instagram, e o pessoal lá do Twitter falou isso, e o pessoal lá do X falou isso, e o Facebook isso, no YouTube vi um filminho, e tinha uns youtubers que falavam. Jesus falou, mas estava escrito, eu falei para vocês 300 vezes, por que vocês não acreditaram? Mas a gente viu você na cruz lá, a gente pensou, acabou. Quando a gente crê que Deus faz a obra e aprende a obedecer. Eu sempre tinha um sonho de ir para a Alemanha. Eu lembro que quando tinha 17 anos, eu fui no consulado alemão lá e tal, e eles me alugaram a cabeça lá, que era impossível, mesmo eu tendo cidadania. Eu lembro que eu estava trabalhando na empresa, na Siemens. Eu lembro que na minha época eu orei para ir para a Alemanha. E eu tinha aprendido uma coisa que eu sabia que obediência traz bênção. Eu sempre soube isso. Mesmo rangendo os dentes, mas eu obedecia. Eu lembro que tinha um projeto na empresa, e esse projeto era para mim. A gente trabalhava lá com centrais telefônicas digitais novas, e tinha um projeto, e daí um amigo meu, por circunstâncias diversas, tomou esse projeto. Eu lembro na época, eu clamei à noite, eu falei, Deus, eu orei tanto para esse projeto. Não só eu perdi o projeto, como eles me demitiram daquele departamento. Naquela semana apareceu uma vaga para vir para a Alemanha, e eu era o único disponível, porque não tinha projeto, aí me pegaram. Esse meu amigo, que pegou esse projeto, ele queria vir para a Alemanha, era a todo custo, até hoje não conseguiu. Quando Deus tem um propósito na sua vida, se crermos conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do interior. Eu lembro quando estava na época do vestibular, eu tinha feito uma aliança com Deus. Deus, eu nunca vou falar não para o meu pastor. E o meu problema foi que o pastor descobriu isso. Irmão, não conta para o teu pastor. Porque ele vai, mesmo esse pastor vai já. Ele me colocou em missões, me colocou nos jovens, me colocou para limpeza, me colocou... Eu lembro um dia, como eu trabalhava, era na área de eletrônica, tinha que fazer uma iluminação pública de todo o pátio da igreja. Aí ele convidou todos os jovens, não apareceu um jovem abençoado, só eu. Eu trabalhei o sábado todo, instalei todas aquelas lâmpadas. No domingo ele faz um elogio, eu queria agradecer a mocidade. Quase que eu faço ele ficar moço de novo. Mas eu vi uma coisa, Deus nunca deixou de honrar a obediência no ministério. Eu lembro um colega meu, ele estava fazendo vestibular, e existia uma faculdade lá que era sonho de todo mundo, não sei se alguém conhece o ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá de São José dos Campos. Nós queríamos entrar lá, eu nem passei no exame de vista. Estudei 3 anos no vestibular, estava afiado quando eu cheguei na época, eu precisava para ser piloto também. E ele depois lá, e formou, e depois... Eu lembro quando Deus falou, entrega teu caminho ao Senhor, confia em mim. Esses dias eu encontrei ele mora aqui perto. Ele está uma lástima. Sabe, irmão,
Nós realmente achamos que, se eu pegar realmente um curso de engenharia, é melhor do que eu me dedicar à palavra de Deus. A gente realmente investe no mundano e acha que vai dar mais bênção. Ele me ligou, quando ele soube que meus filhos eram servos de Deus, que Deus tinha prosperado e tal. Falei, puxa, você investiu? Eu falei, eu investi na palavra, eu investi na oração, eu investi no Senhor. Eu lembro como eu todo dia na época, tinha tanta coisa para fazer, o final de semana não tinha quase tempo para os meus filhos. Eu lembro uma noite que eu chorei para o Senhor, era tanto trabalho de igreja. Eu lembro, eu chorei para Deus, falei, Deus, eu estou só cuidando da obra, não tenho tempo para minha família. Lembro até hoje à noite, Deus falou comigo, Ele falou, cuida da minha família, eu cuido da tua. E Ele cuidou. Sabe, irmão, a Bíblia diz, se crermos conforme diz a Escritura, começa a crer, irmão. Ele ressuscitou, irmão. Ele está vivo, Ele vive dentro de você. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai cumprir. Porque duvida, Deus vai fazer a obra. Aprenda a buscar o Senhor. Fiquei maravilhado hoje de manhã, antes da oração da manhã, a pastora encontrou uma irmã aqui, bem cedo, no escuro. A pastora falou, o que você está fazendo? Ela falou, Maria veio bem cedo. Eu quero também a bênção de Deus. E Deus abençoou muito essa família. Irmão, nós muitas vezes não entendemos que existe uma busca, existe realmente um buscar a Deus, mas a gente não jejua, não lê a palavra, a gente não, e depois estranha quando tudo dá errado. A gente olha porcaria de filme, gasta horas nos filmes e não tem tempo de ler a palavra, não tem tempo de fazer um culto familiar. Eu lembro até hoje, nós fizemos um culto na época com meus filhos, aí veio um irmão, era pastor, ele tinha uma coisa assim, daí ele falou, Teodoro, toma com pressa, você faz o culto outra hora. Eu falei, irmão, a pressa é o culto. Se você quer, você espera na sala, eu vou fazer o culto com os meus filhos. Mas você é convidado também a. Ele falou, não, esse negócio não é para mim. E a vida dele acabou assim. O negócio não era para ele. A gente realmente acha que buscar Deus traz desvantagem. A gente acha que viver em santificação, a gente realmente vai ser mal. A gente acha que renunciando aos luxos e aos vícios e às bebidas, que a gente vai ser prejudicado, irmão. Se a gente soubesse quanta glória espera a gente, se a gente busca primeiro o reino de Deus. Aprenda a dizer não para o mundo. Irmão, Deus, Ele tem um projeto. E quando a Bíblia fala que Jesus, Ele sai do túmulo, ele encontra os discípulos, eles estavam todo mundo matando cachorro a grito, eles não tinham mais fé, eles começaram a crer naquilo que eles viram. É o laudo médico que diz que você não vai ser. Eu lembro quando eu entrei na empresa, na época na Siemens, eu fui para o médico e eu venho da roça, e eu caí trocentas vezes do cavalo, caí da árvore, caí de tal e tal. Eu lembro que eu fiz um raio-x na época, e o médico falou, e você consegue andar e se mexer direito? Eu falei, por quê? Ele falou, tua coluna parece mais um trançado de cipós, mas se você consegue andar, não vamos mexer nesse troço que vai piorar. Eu nunca tive problema de coluna, nunca. Deus sempre foi comigo, Deus sempre fez a obra. Deus, Ele é um Deus que faz a obra, às vezes a gente esquece. Eu lembro que eu conversei com um irmão, eu falei para ele, irmão, busca Deus, vamos orar, vamos junto. Deus fez, eu lembro um dos maiores desafios da minha vida, a gente já tinha oração da manhã, eu falei para minha esposa, nós ainda vamos fazer 40 noites no monte, lá no Olímpia aberto. Eu lembro que encontrei o ex-chefe meu, eu falei, cara, o que você está fazendo aqui? Ele estava junto com a polícia, porque tinha um encontro do grupo G8, na época aqui. Aí eu levei uns amigos e no helicóptero eles viram meia-noite lá, um pessoal em cima do monte, já veio um esquadrão da SWAT lá e tal. Falaram, o que vocês estão fazendo aqui em cima? E eu falei, nós estamos orando. Falei, não, isso não existe. Meia-noite orando no monte? É. Mas vocês são aqui tantos orando? É, falei, orando, a gente vai estar à noite aqui. Eles não queriam acreditar. E aí revistaram os documentos e fizeram um laudo, tinham que comparecer na polícia e tal. Eu falei, se o inimigo está furioso é porque a coisa está indo bem. Nós fizemos 40 noites na oração no monte. Irmão, Deus veio com uma glória tão maravilhosa nas nossas vidas. Irmão, mas a Bíblia diz, buscar e achareis, bater e abrir-se você. Mas a gente não busca, a gente não bate, a gente não ora, a gente não lê, a gente não congrega. O que a gente sabe fazer é chorar. Ah, irmão, quantas pessoas eu visito e choro. Essa semana veio uma irmã, lá faz 20 anos ela foi aqui na igreja. Aí conheceu o rapaz. Falou, pastor, ele tem tudo, só falta Jesus. Eu falei, tá, falta tudo. Não, mas ele tem caráter, ele é mimidinho, e é bonitinho, e é lindinho, e tem aquela mãozinha, e é o homemzinho, e tudo, mas ele era afastadinho.
a vida dela virou um inferno. Veio na oração chorando. Sabe, irmão, Deus ele tem um propósito. Jesus fala, por que essa incredulidade? Jesus ele vem, ele tem a vitória e ele tenta repreendendo a incredulidade, a dureza do coração. Irmão, aprenda a crer, aprenda a investir na obra do Senhor. Se Deus diz que orar, que ele vai abençoar, ore. Se Deus diz que nós devemos, e é interessante quando eu olho a palavra de Deus, eles perguntaram, Senhor, mas como é que é esse negócio do novo reino? A gente quando vem do mundo, a gente às vezes não percebe o quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus chega para eles, diz, olha, vocês ouviram o que foi falado, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao mal. Em vez disso, se alguém chegar para você e te dar um tapa na tua bochecha direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser pleitear com você e pegar a tua camisa, dá o casaco também para ele. E se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2 com ele. E se alguém pedir alguma coisa, dá. E se alguém quiser pedir emprestado, não se desvia dele. Aí ele fala assim, vocês ouviram o que foi falado? Ame seu próximo, mas odeie seu inimigo. Ele diz, eis que eu vos digo, amem os vossos inimigos. Abençoem aqueles que vos amaldiçoem. Orai por aqueles que vos amaldiçoam. Eu fico maravilhado, aqui no final ele diz, façam o bem àqueles que vos odeiam, peçam e orem por aqueles que vos ofendem e perseguem, para que vocês sejam pais, filhos do seu Pai do céu, que faz o sol nascer para os justos e injustos, que faz a chuva cair sobre aqueles que são honestos e aqueles que não são. Deus ele tem um novo padrão aqui. Ele diz aqui, para que vocês sejam filhos do seu Pai do céu, pois ele faz sol nascer sobre maus e bem, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se você só ama aqueles que te amam, que galardão você pode ter? Não são assim os outros também? Ou, se você só cumprimentar os seus irmãos da fé, o que você faz diferente dos outros? Ele diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai do céu. Jesus vem com um reino totalmente novo. Nós conhecemos isso, nós sabemos disso. Mas como é que nós agimos? Eu fui testemunha já de trocentos casos judiciais por picuinha. Não sei se essa palavra existe. Por coisa pequena. Porque alguém não gostou, alguém foi afrontado, porque alguém falou mal de mim, porque lá na igreja alguém... A Bíblia fala que ele ressuscitou, aleluia, no domingo. E quando ele ressuscita, acontece algo maravilhoso. De repente ele vai, e a Bíblia diz que muitas testemunhas, e ele ressuscita, ele transforma o mundo, a humanidade, os céus e a terra tem um novo começo. Quando Jesus nasce, muda, e é o novo tempo. Tanto é que até a história da humanidade tem um tempo. Eu estava evangelizando um rapaz, ele falou, sou ateu. Eu falei, não, você é crente, só não sabe. Ele falou, posso provar para você. O nome de Jesus está aí dentro do seu... Foi impossível. Eu falei, me mostra a tua identidade. Ele mostrou a identidade. Eu falei, o que está escrito aí? Ele foi nascido 27 de janeiro de 1986. Eu falei, 1986 o quê? É a data. Data de quê? Ele falou, depois de Cristo. Eu falei, todo mundo que tem essa data dentro é na verdade convertido e não sabe. Ele ficou apavorado. Falei, não, eu não sou convertido, não sou convertido. Eu falei, quer que eu ore com você? Sabe, irmão, nós muitas vezes não percebemos o quanto Jesus é poderoso. E Jesus, ele quer fazer uma obra. Jesus, ele transforma, ele é poderoso. Ele até é poderoso o suficiente para o pastor não pregar tempo demais. Obrigado pela vida, irmão. Irmão, quando Deus começa a ministrar, a minha oração é... A Bíblia fala que ele, quando ele vem, as últimas palavras dele. Eu vou usar o linguajar lá da minha terrinha ali, né? Ele falou, gurizada, olha o seguinte, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Entenderam? Você entendeu, meu filho?
Me foi dado todo o poder. Olhem para mim. Me foi dado todo o poder. Vocês entenderam? Entenderam? Então vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Vocês entenderam? Irmão, eles não entenderam. Antes do Espírito Santo, eles buscarem o Espírito Santo, antes deles serem cheios do Espírito Santo, eles eram medrosos, eram covardes, eram incrédulos, eles não acreditaram, eles sofreram, eles choraram, eles traíram, eles fugiram, porque não tinha o Espírito Santo. Irmão, você tem o Espírito Santo. Mas o que esse Espírito Santo sofre tudo conosco? Quanta baboseira, quanta sujeira, quanta pornografia, quanta palavra torpe, quanta palavra desonesta, quanta mentira, E nós não percebemos que estamos entristecendo o coração daquele que morreu por nós. Irmão, se a gente soubesse quanto a gente entristece o coração de Deus, quando a gente banaliza a palavra de Deus, quando a gente fala mal da igreja, quando fala mal do irmão, quando fala mal dos teus filhos, você não fica afrontado. A igreja é dele, ele é o Senhor da igreja. Se você fala mal da igreja, a gente fala mal da igreja, fala mal da pregação, porque fala mal do dízimo e não crê. A Bíblia diz que se nós dermos, dar-se a medida, sacudida. Você sabe, a Bíblia fala, está escrito, mas comigo não acontece isso. A pedra está lá. Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. A Bíblia diz que ele foi levado às alturas diante deles. Ele não ficou no túmulo. A Páscoa não é só uma data. A Páscoa é vida. E nosso chamado, ele diz: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Quando foi a última vez que eu preguei a palavra? Quando foi a última vez que eu convidei alguém para aceitar Jesus? Quando foi a última vez que eu convidei alguém para vir para a igreja? Quando foi a última vez que eu passei a noite orando por alguém que não é convertido? Quando foi a última vez que eu jejuei? Quando foi a última vez? Irmão, nós somos tão bem de vida. A gente gasta tempo com a Amazon, com o Temu e com todas essas coisas que existem, a gente não percebe. E a gente diz, não, mas se eu estivesse no Brasil, aí por que isso aqui? Que saudadezinha do irmão, do cunhado, do vizinho, do tio, da irmã e tal. E a gente chora, se torna melancólico. Deus te abençoou, Deus te ajudou, Deus te deu uma esposa abençoada, Deus te deu um marido abençoado, Deus fez a obra, Ele libertou, Ele curou, Ele fez a obra e tal. E a gente está ali, que nem crocodilo no sol, esquecendo que Deus, na verdade, tem um plano. Você é o embaixador de Cristo, você é um soldado do Senhor Jesus. E Ele quer te formar no quartel-general para você fazer a obra. Para isso, você precisa voltar para Jesus, irmão. Eu vejo tanta gente que vem só na Páscoa, irmão. Só na Páscoa. No Natal, às vezes, também aparece. A gente, às vezes, quer nem criança. Criança que é muito mimada. Nós somos muito mimados. Principalmente nós que somos líderes, somos pastores. A gente aprende uma técnica, aprende retórica, e a gente aprende como fazer, e pega a inteligência artificial para fazer um marketing, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu lembro meu pai, ele dizia, tem duas coisas que o pastor devia fazer, devia dobrar a língua e dobrar o joelho. A gente não percebe quanta coisa sai daqui de dentro que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A Bíblia diz que confessarmos os nossos pecados. Gostaria de desafiar você uma vez a fazer uma campanha. A gente, toda manhã a gente está aqui, não é hobby nosso, masoquismo. A gente aprendeu o quê? Se buscarmos primeiro o reino de Deus, entregar as primícias do Senhor, as primícias do nosso tempo, as primícias das finanças, as primícias da palavra de Deus. Eu queria fazer um desafio contigo. Vamos fazer uma vez agora, uma semana. Você não vai gastar mais tempo no celular do que você gasta na Bíblia. Você vai perceber duas coisas: o quão pouco eu leio na Bíblia e quanto tempo eu passo no celular. Talvez hoje você está assistindo e algo aconteceu nessa caminhada aí. Essa pedra na frente do túmulo impediu que essa nova vida florisse. Os soldados do inimigo, eles roubaram a tua bênção. Talvez hoje você deveria estar na igreja, está assistindo em casa porque tudo deu errado. E você acha que tudo acabou. Os discípulos acharam que tudo acabou. Pensaram, acabou, ele morreu, acabou, vamos pescar, vamos voltar à vida antiga.
no mundão até que não era tão mal assim. E a noite toda não pescaram nada. Irmão, voltar para o mundo só traz prejuízo, irmão. Deus, Ele te ama tanto, tanto. Então aí seja a hora. Tantas coisas deram errado financeiramente para você, no relacionamento, com a família, tanta coisa errada. Jesus está chamando, volta. Volta, irmão, volta para o primeiro amor. Volta para a madrugada, buscar o Senhor. Volta para a palavra, volta a fazer a obra. Pai, em nome de Jesus, quero te glorificar, Senhor Deus. Te glorificar porque Tu és o Deus que tem mudado a história dos Teus filhos. Tu és o Deus, Senhor Deus, que tem vindo ao mundo. Tu ressuscitaste da morte, Tu deixaste o céu, Senhor. Viesse a esse mundo por amor, Senhor. Perdoa, Pai, quando muitas vezes esquecemos, Senhor, de quanto Te custou, Senhor. Senhor, a gente não é capaz de dobrar um dedinho, Senhor, para a Tua obra, Pai. A gente não vai, evangeliza, não convida para a igreja, a gente não ora, não intercede, não jejua. A gente só reclama, Senhor. Tenta ganhar um dinheirinho aqui, tenta, Senhor Deus, fazer um pé de meia aqui na Europa, Pai. E esqueceu que Tu nos enviaste para cá, para sermos embaixadores de Cristo nessa nação, Pai. Essa nação que precisa do Evangelho, essa nação que está longe do Senhor, essa nação que foi o berço da reforma e hoje é um país ateu, Senhor. Ó Senhor, ensina-nos a abrir a nossa boca para proclamar as boas novas, Senhor. Senhor, Tu venceste, Senhor Deus, o pecado, Tu venceste a morte, Tu venceste, Senhor Deus. E quantas vezes nós perdemos, Senhor Deus, perdoa-nos, Senhor. Senhor, eu quero proclamar a manifestação da Tua graça na vida dos Teus filhos, Pai. Senhor Deus, só Tu conheces as batalhas, mas Tu conheces o potencial de cada um. Perdoa, Pai, quando investimos, Senhor Deus, nas coisas erradas, Pai. Quando não mais dobramos nosso joelho, Pai, quando reclamamos, quando nós engajamos politicamente e esquecemos de buscar o reino de Deus, Pai. Senhor, nós somos de um outro reino, Pai, nós somos de uma outra nação, Senhor. Nossa pátria está no céu, Senhor. É um novo céu e uma nova terra. Tu estás voltando para buscar a Tua igreja, Senhor. Pai, dá-nos um coração, Senhor, de servo, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, Pai, perdoa, Pai, perdoa nosso coração duro, Senhor. Senhor, eu proclamo uma cura no coração dos Teus filhos, Pai. Senhor, nós que apenas temos lambido as nossas feridas, Pai, nós que nos tornamos, Senhor Deus, tão cheios, Senhor Deus, de tristeza, de emoção, reclamamos de tudo, Pai. Senhor Deus, como nós reclamamos, Pai, perdoa, Pai, quando reclamamos das finanças, reclamamos que estamos longe da família, reclamamos que não temos condições de viajar, reclamamos que o nosso parceiro, assim, Senhor Deus, nos dá lábios que glorificam, lábios que louvam, lábios que agradecem ao Senhor, Pai. Senhor Deus, que a nossa casa novamente ouça a Tua palavra, que as nossas paredes ouçam o louvor, que seja notória a Tua presença nas nossas casas, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor Jesus, batiza com Teu Santo Espírito, Senhor. Tira esse mau humor, tira essa língua enferrujada, Pai. Tira de nós, Senhor Deus, essa afronta do inferno. Tira para nós esse mau humor, Pai. Tira essa preguiça, Pai. Faz-nos, Senhor Deus, olhar Tua palavra com alegria. Faz-nos trabalhar com alegria. Faz-nos ter esperança e sermos portadores da esperança com palavras, Senhor Deus, de esperança para os irmãos. Que sejamos encorajadores, Pai. Que nos preparemos com a palavra, Pai. Que tenhamos o desejo de levar pessoas a Cristo quando saímos de casa. Pai, faz-nos sermos, Senhor Deus, soldados do Evangelho, Pai. Discípulos do reino, Senhor. Senhor, transforma o nosso coração, Senhor. Precisamos de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Páscoa. Obrigado que Tu ressuscitaste. Obrigado que um dia alguém contou das boas novas para nós, Pai. Perdoa quando nós não fazemos isso, Pai. Perdoa quando estamos satisfeitos com a nossa vidinha, com a nossa familhinha, com o nosso salarinho, Pai. E ficamos afrontados quando as coisas não vão bem, Pai. Senhor, transforma nosso coração. Dá-nos um coração novo, Pai. Dá-nos paixão pelas almas perdidas, Senhor. Dá-nos alegria na Tua presença, Pai. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que Tu disseste aos discípulos: tenho saudade de mais uma vez ceiar convosco. E Pai, hoje é dia de ceia, Senhor. Pai, eu peço que venhas estar, Senhor Deus, fazendo a obra, Pai. Como é lindo sabermos que Tu és o nosso Deus, Pai. Vem Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.